Fala, sucesso! Hoje o tema é muito delicado. 3 câmeras para você. Qual o tema que eu vou falar hoje? Que ele é muito delicado, principalmente para o judeu. E já vou aí de antemão te colocar, olha aí o que é. Que tipo de paz Jesus trouxe ao mundo e ao povo de Israel? Ele trouxe algum tipo de paz? Aí é uma pergunta que a gente tem que ficar tem que ter muito cuidado. Por que a gente tem que ter muito cuidado? Porque para o judeu não houve paz. Sabia disso? Para o judeu, eles ainda estão esperando o Messias. O Messias não veio. Porque dos versículos base que eles utilizam é este aqui. Vamos lá comigo. Isaías 9:6. Esse versículo ele é chave e ele é utilizado como forma para provar que o Messias não veio. Isaías 9:6 para o judeu. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Isaías 9:7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, eles estavam esperando quem? Eles estavam esperando um Messias de guerra. Tem um pensamento, o conjunto perfeito seria um Messias que tivesse a fé de Abraão, olha que interessante, que trouxesse libertação como Moisés, que fosse um guerreiro como Josué, porque o maior guerreiro que existe, mais do que Davi, foi Josué, que fosse forte como Sansão, sábio como Salomão, que tivesse a capacidade de guerreira como Jefté, que doasse como Jefté. E aí você vai colocando assim, vai unificando, você fala assim, gente, e Jesus foi tudo isso? O Messias cristão foi tudo isso? Essa é uma resposta que muitas vezes o cristão não tem. Por quê? Porque não tem muitas vezes o entendimento e o conhecimento de como pensa o judeu. E eu vou te dar essa linguagem hoje de uma forma mas não tão detalhada para não complicar e ao mesmo tempo de uma forma que você possa entender. E a gente já vai seguindo aqui, olha que interessante. Olha que interessante, será que Jesus trouxe paz? É uma pergunta. Segunda pergunta, Jesus não veio como guerreiro. Olha que imagem bonita. Jesus não veio como guerreiro. Nem como líder político para libertar Israel dos romanos. Essa seria a forma, a indagação, muitas vezes, falado e discutido pelos judeus. Em vez disso, o que Jesus trouxe? Você, cristão, muitas vezes já pode ter uma resposta montada. Mas será que você pensa como um judeu? Eu digo que você tem que estar junto de um povo que já foi julgado por Deus por ter idolatrado qualquer outro tipo de Deus. Então eles foram forjados para não acreditar em qualquer um que viesse. Qualquer um. Porém, Deus ele é muito perfeito. E a gente lá no céu, a gente vai... Essa é uma das perguntas que eu acho que várias pessoas irão fazer quando chegar no céu. Deus, por que você permitiu 3 religiões fortes, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo? Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz na semana anterior a este, que você pode assistir, que é a diferença, não a diferença, mas o que eles têm em comum. E você vai ficar maravilhado com o que tem. Pensando nisso aqui, a gente tem que pensar da seguinte aqui. Jesus trouxe uma paz, só que ele trouxe uma paz espiritual. Peraí, Cláudio. Como assim? João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é a certeza de que, mesmo em meio a dificuldades, Deus está no controle e Ele nos ama. Gente, agora imagina. Para o judeu, o Messias, ele viria libertar somente o seu povo judeu. E iria trazer paz para o seu povo judeu. Isso não há problema nisso. Porém, só que é uma questão que Deus é muito supremo. Eu vejo uma dimensão muito mal. Pensa o seguinte, o judeu estava esperando um salvador para eles. Só que veio um salvador que vai mudar essa concepção. Vai mudar a concepção. Ele não veio salvar quem é do Sem, que vem da família de Sem, perdão. Pigarro na garganta. Aí, ele não veio salvar somente quem é de Sem. Ele veio salvar todos. E isso deixa uma coisa muito... A gente sempre pensa, porque tem que ser só eu. A gente sempre tem a tendenciosidade que o meu Deus é maior do que o Deus de fulano. Meu Deus, o Alá de islamismo é maior do que o cristão, que é maior do que o judeu. E o judeu, Deus de judeu só é para o judeu. O Deus do cristão é para... Essa foi a diferença. Jesus, ele criou uma diferença aqui, muito, muito grande. Por quê? Porque existe a gente tem que entender a linguagem do judeu, porque tem um discurso muito legal. No discurso de Reeb, que é um rabino muito que eu admiro, e de uma sabedoria ímpar judeu, ele fala assim, uniciar e servir a Deus como um. Devemos aprender a sermos um. E ele falou para os judeus, faça primeiro, olha que frase fantástica, faça primeiro e entenda depois. É um discurso que ele fez quando ainda estava vivo. Seja um exemplo para aqueles que estão ao seu redor. Você, de todo jeito, ele fala assim, você judeu, você tem que ser um exemplo, não pedra de tropeço. Você tem que fazer primeiro e entender depois. Seja bom para todas as pessoas, mesmo que elas não sejam bons para vocês. A gente foi assistir um documentário magnífico que fala sobre a guerra de Israel. E aí mostra todos os três lados. E o judeu foi atacar um lugar, gente, isso foi marcante. E viu crianças, eles abortaram. Ele falou, mesmo o avião indo lá para destruir, ele falou, tem crianças. Eles abortaram. E eles avisaram, falou, tem pessoas aí dentro e a gente vai explodir. Já o outro lado, quando falou, gente, tem uma coisa que me doeu o coração. Eu falei, eu não entendi isso como a admissão humana. Então, assim, matei 10, e amanhã lá. Gente, eu sei que existem, eu já conheci várias pessoas, vários árabes, islamitas, de um coração puro. Isso não é a verdade de todo o Islã. E detalhe, também eu conheço cristãos que Jesus ensina a dar uma face, ele chega com a voadora. Você conhece cristão desse jeito? Deus fala para dar uma face, mas tem cristão que chega com a voadora. Hoje vocês assistindo os vídeos, você sempre tem que ter a resposta na ponta da língua. Opa, muito, muito cuidado. Temos que tomar muito cuidado com isso. E aí esse rabino fala, sejamos exemplos. O povo judeu, quando ele estava preso, Deus mostrou a luz para eles. E agora, quando você entende que Deus mandou uma luz para iluminar toda a nação, não somente mas toda a nação, ele confundiu os escolhidos, que são o judeu é o povo escolhido. Eu não posso me ater a isso. Só que a gente tem que entender o quê? Que a gente tem que ter paz com Deus. Sabe para que Jesus veio? Olha que mensagem, olha que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Aqui, Romanos 5:1 fala: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então Jesus veio trazer um tipo diferente de paz. Jesus veio trazer a paz entre as pessoas, não sobre uma nação. E uma vez foi me perguntado, que essas intrigas religiosas se resumem em qual palavra? Está preparado?
É uma palavra muito forte. Aqui, ó, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A mesma frase. Por quê? Aqui, nesse momento, Jesus fala, eu sou um escolhido, eu sou um filho, eu sou um semita, sou um judeu, e eu vim para trazer a paz para todas as nações, não para uma única nação. Porque o judeu espera até hoje alguém que vá libertar somente eles. No vídeo passado, eu falei que as 3 religiões, todas as 3 esperam um escolhido que vai estar no mesmo lugar e que vai fazer uma coisa muito grandiosa em um mesmo ponto. Em Jerusalém. Em um território definido. Existe o anticristo nas 2 religiões, no cristianismo. Cristo influenciou o islamismo. Ele trouxe uma condição, mesmo que você possa discordar de muitos pensamentos, uma coisa a gente não pode discordar. Se não fosse Cristo, conseguiu fazer mais do que muitos judeus. Posso te falar uma coisa que vai te impactar, e isso me dói um pouco o coração falar? Não sei se você está preparado, mas eu vou te falar assim mesmo. Eu conversando com alguns rabinos muito inteligentes, e assim, com respeito maravilhoso. Mas eu falei assim, eu só discordo de uma parte de vocês. Ele, o quê? Vocês guardam muitos segredos. E para que... Aí ele falou, não, mas nós guardamos segredos. Não, vocês guardam muitos segredos para vocês. Porque vocês muitas vezes não vão entender. Eu falei, pode ser. Não, de repente, a gente não tem uma maturidade ou uma cultura de entender o que você vai ensinar. Porém, para alguém seguir, para qualquer pessoa, vocês escolhem os seus discípulos. Aí é verdade. E quando você escolhe os discípulos, ele tem que ficar até 2, 3 anos para você escolher ele, para ver se ele tem qualidade para você escolher ele. Ele falou, é verdade. Isso não são todos, né? Não são todas as linhas. Mas existem, naquela época, a linha mais forte, ele tinha esse preceito, ele não vai chamar qualquer pessoa, ele não vai ensinar o segredo dele para qualquer pessoa. Tem que ter família, tem que vir do povo judeu, tem que ser escolhido. E, por muito tempo, se não fosse Jesus Cristo, hoje, eu, Gladson, não teria o menor conhecimento sobre a Torá. Não conheceria a Taná, não teria lido a Talmud, não teria o Novo Testamento. E Maomé não teria o conhecimento pleno disso que foi ensinado através de Jesus Cristo. Tanto que Jesus está no Corão. Ele falou, não tinha pensado nisso. Historicamente falando, eu falo para você, o cristão não fez tudo certo. Tem muitas coisas aqui, ó. Olha que passagem, olha isso aí, ó. Jesus ensinou a amar até os inimigos e a viver uma união, mostrando que todos são iguais perante a Deus. Todos são iguais perante a Deus. Deus veio trazer, ele pulverizar aquilo que estava recluso em um lugar. Jesus, de certa forma, se eu for analisar, ele foi uma bomba atômica. Ele trouxe, pulverizou a palavra de Deus. Hoje, Deus da forma judaica é mais conhecido por conta do maior evangelista chamado Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a palavra não teria. Mesmo que vocês não concordem que muitas coisas ensinadas não estejam de acordo, mas tudo que está no Antigo Testamento está de acordo. Aí, eu não leio Bíblia cristã. Não tem problema. Mas várias palavras que estão lá. Jesus, ele proferiu a grande oração. Aonde? Não, Jesus não fez isso. Aí eu mostrei para ele que Deus é um. Ele não sabia. Eu falei, não sabia. Por quê? Porque muitas vezes nós nos atemos aos defeitos. E aí vem isso aqui, ó. Mas essa exclusividade é o grande motivo de todas as guerras santas. Sabia que a palavra exclusividade é a palavra de todas as grandes guerras? Isso é um pensamento meu. Por que, Gladys? Porque enquanto Deus era exclusivo dos judeus, perfeito, ele é meu Deus. Quando Jesus veio e mostrou que a exclusividade não era mais do povo judeu, era o exclusivo cristão e todos aqueles que crescem em Cristo, que era filho unigênito de Deus, aí ampliou. Eu não concordo com o Novo Testamento, o islamismo não concorda com o Novo Testamento e nem o judeu com o Novo Testamento. E os cristãos não concordam com o Corão. E o judeu também não concorda com o Corão. E aí tem outras que acharam em pedras de... A palavra de Deus, anjo, trouxe em pedra de ouro. Não.
Existe algo que a gente tem que entender. Um Deus supremo, que Jesus veio ensinar. E quem fez isso? Deus. Por mais que Jesus não tenha trago a paz do jeito que a gente espera, ele trouxe paz. Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha o que Jesus fala. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Gente, que Deus maravilhoso. Então chove para tanto injusto como para justo. Existe proteção. Para o povo de Israel, Jesus trouxe a mensagem do reino de Deus, não apenas para eles, mas para todas as nações. Mateus 28,19. E aqui, essa exclusividade, Jesus quebrou a exclusividade. É o que você muitas vezes não entendeu. Ah, porque é só cristão, é só... Não. Você não entendeu a mensagem plena de Deus. Jesus, ele trouxe algo muito mais além. Ele trouxe uma paz que aí a gente tem que entender uma outra matemática. Agora, uma pergunta muito legal. Olha que imagem legal. O que seria do mundo se Jesus não tivesse vindo? Gente, a gente pode imaginar que aí é muito difícil a gente imaginar o mundo sem a presença e a vinda de Jesus. Por quê? Porque a gente vai começar a analisar algumas coisas importantes. Primeira possibilidade, não haveria o cristianismo. Isso é óbvio. E sem o cristianismo, por quê? Porque cristão é quem acredita em Cristo. Concorda comigo? Então, sem o cristianismo, esquece que não haveria amor ao próximo. Não haveria a forma como é colocado hoje, da forma do perdão. De dar a outra face, o ensino que Jesus ensina de dar a outra face. De perdoar o seu inimigo. Não existiria isso. Então, o mundo seria um pouco mais complexo sem o cristianismo. Por mais das falhas que existem. Deixando claro aqui, eu não concordo com algumas práticas. De que se você não aceita, mata. Não, Jesus, ele veio trazer vida. Todo mundo estava morto perto dele e ressuscitava. E a Bíblia fala que eu tenho que ser imitador de Cristo. Cristo trouxe o quê? Vida. Todo morto que passava perto dele ressuscitava. O poder de Jesus veio trazer a vida. Isso é uma paz. Só que muitas vezes as pessoas vendo ele ressuscitando, vendo que ele tinha mais influência que outras pessoas, o que eles fizeram? Eles acabaram querendo destruir. Por quê? Inveja. Porque ele tinha algo, ele conseguia agregar mais pessoas e fazer o que outras pessoas não faziam. Sem Jesus Cristo, não haveria perdão do jeito que é. Segunda possibilidade, não haveria esperança da vida eterna. Com um Deus amoroso. Por quê? Porque, lamentavelmente, quando você lê o Antigo Testamento, Deus, de uma forma, é tido como vingativo. Se não fez, mata todo mundo. Só que se você começa a entender a Bíblia, e Deus ele começa a preservar aqueles que são escolhidos. Quando Deus fala assim, mata, ele sabia, por exemplo, um caso de Saul. Saul não matou uma pessoa. Essa única situação gerou filhos que lá na frente, em Esther, quase levou o povo judeu à extinção. Só por conta de uma desobediência. Quando Deus fala assim, mata, porque ele sabe que lá na frente pode ter uma causa muito maior. Você pai, você mãe, e você ainda não é pai nem mãe, você sabe que lá no futuro vai ter uma... Se você deixar que cria uma jiboiazinha, e você sabe que lá no futuro essa jiboia vai comer sua família, o que você vai fazer com essa jiboia? Vou jogar fora. Não, sabendo que essa jiboia crescendo, ela pode vir a matar pessoas que você ama. Naquele momento você vai falar, eu vou matar. Não que eu concorde em matar uma jiboia, longe de mim, mas essa é uma comparação só para você ter o entendimento do que isso significa. E a gente tem que entender que sem a esperança da vida eterna, muitas religiões até hoje estariam como? Focadas em rituais e no medo. Só que Jesus falou, não tenha medo. Existe um Deus que é o meu Pai e ele é amoroso. E é este Deus que eu vim trazer para você. Um Deus supremo, maravilhoso, que não veio somente para os judeus, mas também para todos aqueles que nele crê. Que em mim crê, perdão, não em mim, é Jesus, em primeira pessoa falando.
Isso é magnífico. Aí você começa a entender assim, meu Deus, é muito mais simples do que eu imaginava. Hoje, nós complicamos o que é simples. E o simples, é, muitas vezes está na sua frente e você fala, gente, Jesus trouxe um tipo de paz. E a gente vai para a terceira possibilidade. Sem igrejas, Glácio. Vou falar como se eu fosse um judeu. Mas as igrejas perseguiram os judeus. Gente, não é algo que eu concorde. Não é algo certo. Não é algo que Jesus planejou. Porém, a igreja, hoje, ela tem um trabalho memorável. As pessoas perguntam, você não gosta de pastor. Gente, eu também não gostava de pastor, eu virei pastor. Porém, eu não sou um profissional da fé. Eu não vivo com o dinheiro da igreja. Eu sou um trabalhador. E muitas vezes, quando eu ganho, eu tiro para poder ajudar o ministério. E essa é a grande diferença. Esse é o meu pensamento. Uma frase que eu falo, eu não sou um profissional da fé. Eu faço por amor. E quando você faz por amor, as coisas tendem a melhorar. Quando você entende que a igreja, ela criou escolas, ela criou pessoas com dignidade, com esperança. A igreja, ela gera um grupo de pessoas com mesma linha de pensamento, de ajudar, divulgar a palavra. O evangelismo, você vai procurar, Jesus te ama, não sei o quê, cria conexão, vamos lá para a igreja. É um grupo familiar. Não concordo que a pessoa saiu, agora vira minha inimiga. Eu não concordo com isso. Porque tem uma linha de pensamento diferente, porque aí essa é a divisão e o motivo de grandes guerras. Lembra da exclusividade. Eu tenho um conhecimento exclusivo que você não tem. Então, por conta disso, eu não concordo com a sua religião. Então, a palavra-chave para isso se chama exclusividade. Forte isso, né? Então, a gente tem que aprender a não ter a exclusividade. A gente tem que entender o que Deus quer da gente. Quarta possibilidade. O povo judeu estaria extinto sem Jesus. Qual é a minha resposta? Não concordo. Eu não concordo. Por que não? Sem Jesus seria mais difícil. Hoje, por exemplo, Jesus com o Novo Testamento, mesmo que o judeu não concorde com o Novo Testamento, ele é atrelado e conectado ao Antigo Testamento. Então, quando eu comecei a ler o Antigo Testamento, eu falei, opa, existe um povo com uma promessa. E quem é que me ensinou isso? Alguém que veio de Judá. Alguém que veio de Israel. Que foi Jesus. Sem Jesus, eu não estaria falando aqui hoje com você. Glácio, mas você poderia estar. Não, porque o judeu, ele não tem essa questão de evangelismo, eles são familiares. Eu também não, é muito bonito como a forma que eles fazem. Por exemplo, também não concordo, eu vou falar uma coisa assim que eu achei muito estranho. Uma pessoa, eu sou cristão, a pessoa foi lá onde o pessoal adora e aí começou a falar de Jesus Cristo. Não que eu não concordo. Falar de Jesus Cristo, você tem que falar, mas você tem que ter sabedoria. A Bíblia fala, portai-vos com sabedoria com os que são de fora. A Bíblia fala isso. E aí a pessoa vai lá e a pessoa começa a tirar ela. Seria o mesmo que eu pegar um cristão, um judeu, e lá na frente da igreja e começar a falar que todo cristão é idólatra. Você ia concordar com isso? Também não. Então, porte com sabedoria. O que Jesus veio ensinar? Você conquista pelo amor, não pela força. Jesus, ele veio ensinar isso. E sem Jesus, o povo judeu, com certeza, ainda estaria vivo. Por quê? Porque a história mostra que os judeus é um povo que é resiliente, que conseguiram vencer os egípcios, vencer os babilônios, vencer os romanos, vencer o nazismo e outras culturas. Todo país que ele vai, ele gera prosperidade e ele sai. Sei que o judeu também tem uma questão da individualidade deles, eles são muito individual e muitas vezes a pessoa acha que eles são arrogantes. Não é porque uma pessoa é silenciosa e calada, porque tem uma cultura diferente, que você vai criticá-los. Lógico que se você perguntar para eles, ele vai responder. E alguns deles têm um histórico muito interessante, que ele fala que o judeu, ele fala que eles não gostam muito de debate, porque existe um rabino que fala, quando estiver com um tolo, cale-se, para que você não dê segredos ao tolo, e para que o tolo saia como sábio. Então tem coisa que você vai ver debate que o cristão sai vencendo, mas ele não é que ele sai vencendo, é porque o judeu falou, shh,
Eles têm segredos milenares que o cristão, agora que está começando a entender como está sendo pulverizado, você começa a entender algumas coisinhas. Porém, tem algumas explicações. Quando você vai entender, porque Jesus não trouxe paz. Existe uma grande filósofa falar, eu olho para a janela e não vejo a paz prometida pelo Messias. O que ela está falando? Porque ela não acredita em Jesus. É uma judia falando sobre isso. Eu tenho que respeitar, gente. Um povo... Gente, imagina você tendo seus filhos retirados de você. Você, familiar, todo dia, aí vão lá e roubam seu filho. Ou te proíbe de... força você a comer uma coisa que você não gosta de comer. Você ia gostar? Ninguém gosta. Esse é o processo que os judeus passaram. Porque eles não deixam qualquer pessoa entrar na casa deles. Porque eles são muito reticentes. Por quê? Porque eles... É da cultura, gente. É da cultura. E você vai para os países mais frios, tem um pouco dessa cultura adquirida. O cristianismo, como ramo judaico... E uma coisa que a gente tem que deixar. O cristianismo já foi visto como o quê? No início, o cristianismo era visto como uma seita judaica. Uma ramificação do judaísmo. E aí a igreja viu isso e falou, não, nada de judaizar, nada não. Tudo que tiver relação com o judaísmo a gente vai mudar. E eles mudaram, lamentavelmente. E muitos pastores que dão aula falam coisas que muito absurdo. Mas quem sou eu para falar isso aqui? Então, não vou aqui até o que eu acho da minha... O que eu acho? Eu estou falando que Jesus trouxe paz. Um tipo de paz diferente. Quinta possibilidade. Não haveria a verdadeira influência cristã. Se não haveria Cristo, não haveria uma influência cristã. A influência cultural cristã, que é a Bíblia cristã, inclui o Antigo Testamento, a Torá, a Taná, que são depois Pentateuco, são 5 livros. Aí depois tem a Taná, que é Isaías, que é 1 Samuel. Por exemplo, a gente tem 1 Samuel, lá deles é Samuel só. É um livro. Reis, aí Crônicas, Salmos. Então aí faz parte da Taná. E um Novo Testamento. Quatro possíveis cenários que são considerados o quê? Um antissemitismo. Agora, a gente tem que entender o antissemitismo. E aí tá aí, ó. E o antissemitismo, mesmo com as palavras de um Cristo judeu, ele ainda existe. Gente, a gente tem que entender o seguinte. Uma vez foi perguntado para um grande sábio do Prêmio Nobel. Prova para mim, e foi perguntado para um rei, bem antigo, e falou assim, prova para mim que Deus existe. Aí foi falando, que Deus é o supremo, não sei o que. Várias pessoas. Aí chegou um rabino e falou assim, prova para mim que Deus existe. Basta olhar para o povo judeu. O povo mais perseguido da face da terra e até hoje está vivo por conta de uma promessa que está na Bíblia. Esse rei muito sábio falou, melhor resposta que eu já vi. A melhor resposta que eu já vi. Fortíssimo, né? Olha para o povo de Israel. Até hoje está vivo. Qual a diferença de judeu, que muitas vezes as pessoas porque eu não posso chamar de judeu. Peraí. Sabe o tio de Esther? Era chamado judeu. Olha, um judeu benjamita. Peraí, mas se ele é um judeu, ele não pode ser benjamita. É um judeu. Por quê? Depois que foi para a Babilônia, todo mundo virou judeu. Porque os 10 povos se perderam. E aí era Judéia, Judá. Então, é uma diferença. Então, quando você fala judeu, depois da Babilônia, ali começou a virar todo o povo chamado todo mundo judeu. Antes disso havia benjamita, havia rubenitas, havia efraimitas, de Efraim. Então, você começa a entender a diferença. Então, judeu passou a ser todo o povo de Deus, da realeza de Deus. O antissemitismo, que é o ódio sobre os judeus, por que é, Gladys, o antissemitismo? Que muitas vezes as pessoas, você pode estar nessa dúvida. Haviam 3 filhos, Noé. Um deles se chamava Sem. Então veio Sem Mitas, que veio Jacó. Que tem um vídeo aqui, eu mostro a genealogia maravilhosa que você vai entender, principalmente a história de Levi. Você vai falar assim, meu Deus, que história fantástica. E ali segue que Levi casou teve 2 ramificações de realeza. Então, os reis, os levitas e os sacerdotes vieram da família levita. Ele se unificou junto. Fortíssimo, né? Então, mesmo Jesus sendo um semita, porque Jesus veio de Sem, que era o judeu,
você começa a entender assim, então antissemita é todo mundo que vem da família de Sem. Exatamente. O árabe também tem uma ligação, tem uma ramificação semita também. Poucos, se você for colocar que veio de Esaú, tem a ramificação. E qual a moral da história, Gladys? Jesus, ele trouxe um tipo de paz, mas uma paz diferente do que era esperado. Ele não veio para matar, ele veio para trazer vida. Todos que estiveram mortos diante dele, ele trouxe vida. Muitos cristãos, erroneamente, eles utilizam de versículos do Antigo Testamento, não do Novo, do Antigo Testamento para justificar o que está no Novo. Mas peraí, o Antigo, e é engraçado que são pessoas que muitas vezes, porque o Antigo foi abolido, Jesus já... Não. Longe disso, não entendeu nada, porque você ainda não entendeu o que significa Talmud. A Talmud fala que o Mashiach não pode modificar a lei. Mas Jesus ele não veio para modificar, ele veio para cumprir, ele aperfeiçoou. Aquilo que já estava. Ele não só aperfeiçoou, ele falou de uma forma tão simples. Ele foi comunicativo e falou: existe algo melhor. Vou resumir todos os 10 mandamentos. Amai o Senhor seu Deus, acima de tudo, que está na primeira tábua. E na segunda tábua significa amai teu próximo a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos e as pessoas vêm com... Nossa, tanta história. Porque a sombra. A sombra significa que a sombra ela é derivada de alguma imagem. Se ela é a sombra de algo, do Antigo Testamento, que tem essa palavra, é sinal que, se ela é a sombra, existe algo que ela é supremo. Jesus, ele veio falar, é muito mais simples. Você quer conquistar um homem? Ame-o. E ele fala... por que Jesus veio há 2000 anos atrás, gente? Os gregos, para dominar o homem, ele dominava pelo dinheiro, pelo poder. Os judeus vieram e ele falava, para dominar, através dos sinais. Os gregos, pelo conhecimento, pela sabedoria. E Jesus falou, quer dominar um homem? Não é com dinheiro, não é com o poder dos romanos, pela força, não é pela sabedoria dos gregos, nem pelos sinais dos judeus. É pelo amor. E ele conseguiu entrar, fazer algo que era preciso de muito dinheiro naquele processo de Osama. E ali, naquele processo, falou, quer conquistar um homem, qualquer pessoa, ame-o primeiro. Dê a vida por ele. Se aquele que você... Olha que maravilhoso isso. Se você tem alguém que você admira, toda pessoa admirável, ela morre pela causa. Uma vez eu estava com um judeu e ele me deu a Torá que eu tenho hoje, e ele falou, Gladys, vou te dar a Torá. Essa é é meu presente para você e o meu maior patrimônio. E até hoje eu tenho um zelo com ela ali. Ele falou assim, Gladys, como que você tão inteligente, como pode acreditar no Jesus? Você sabia? Aí eu olhei. Posso te contar uma coisa? Pode. Aí eu olhei pro lado, só tava eu e ele na sala. Nunca esqueci dessa cena do Sr. Celso. Aí ele, você sabia que Pedro morreu no lugar de Jesus? Aí eu, fiquei tranquilo e fiz uma pergunta para ele. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí ele, qual? O senhor morreria por uma mentira? Aí ele, claro que não. Eu respondi, nem os 12. Mas você está falando que Judas cometeu suicídio. Mas veio Barnabé em seu lugar. Paulo morreu em seu lugar. Então foram várias pessoas que morreram por uma pseudo-mentira. E nós sabemos que ninguém morre por uma mentira. A menos que tenha visto algo surpreendente, algo sobrenatural, algo que trouxe uma paz que mesmo você sendo humilhado, afugentado, como Paulo foi, como os 12 foram, você morreu e teve uma vida que a paz maior não é a que nós vivemos aqui. É o que vivemos lá, pela vida eterna. Porque isso é uma fração daquilo que Deus criou.